Entrar em campo, se ia ter pedrada no ônibus, se ia ter chuva de flores, e não teve nada disso. O que teve mesmo foi festa do torcedor são paulino, todo aquele clima digno de uma decisão. E tinha até um cara disfarçado no meio da torcida. Olha aí, o Pato disfarçado, como popular, diriam os críticos da massa. E o Morumbi estava bonito, hein? Depois de 16 anos sem disputar uma final de Campeonato Paulista, 58.713 torcedores lotaram um estádio lindo. Recuperado de lesão, Hernanes começou a partida no banco. Do outro lado, o Corinthians não pôde contar com o lateral Danilo Avelar, que ficou de fora por conta de uma lesão, e foi substituído pelo garoto Carlos Augusto. Com a bola rolando, quem fez uma fumaça na defesa do São Paulo foi o Cleison. Logo no primeiro lance, já mostrou que veio. O tricolor respondeu com o Everton. Foi um jogo tenso. Neste lance, Everton Felipe chutou a bola no braço de Raul. Revisão do VAR. Muita análise, observação, espera e nada. Só escanteio mesmo, depois de um tempão parado. Depois, Arboleda quase abriu o placar. Cássio fez grande defesa, tirou com o pé. No intervalo, o técnico Cuca colocou o Profeta em campo. Ainda meio fora de ritmo, foi bastante participativo. Fez boas jogadas e levou perigo à meta alvinegra. Nesta, Cássio espalmou para escanteio. Depois, nesta chance, a bola por pouco não entrou. Enquanto isso, o Cleison continuava rabiscando tudo. O Corinthians levava perigo nos contra-ataques. E nesse aí, Gustavo, que não costuma perder esse tipo de lance, de gol, mandou para fora. Em escanteio, Henrique livre, também mandou para fora. O São Paulo pressionou no fim, mas o gol parecia não querer sair. No último lance da partida, revisão do VAR. De novo. E espera, e mais espera. E nada de novo. Serviu só para testar o coração dos torcedores. E a gente tem que ter paciência, mas eles têm que ser um pouquinho mais rápido nisso, né? Porque falta 1 minuto para acabar o jogo. Se fica 4 minutos parado, aquele minuto já vai ser engolido, porque esfria o jogo. Final 0-0 e por enquanto tudo igual na decisão do Paulistão. Mas as equipes são iguais, né? Nós estamos numa equipe que está em formação, está atrás do Corinthians. A gente tem que ser realista. Hoje a gente está atrás, está em formação, está descobrindo novos valores, pondo em campo e perdendo valores importantes, como o Pablo, como perdeu o Hernanes até hoje, como perdeu o Lisieiro. Enfim, são jogadores que fazem falta. Nós sabemos que esses jogos, assim, em relação ao ano passado, a gente perdeu em casa para o Palmeiras de 1-0 e fomos jogar na casa do adversário, né? Tudo contra, né? De você sair atrás de um placar em casa, ter que buscar. Agora é uma situação mais igual. O Palmeiras tinha muita vantagem ano passado, agora está igual. O futebol está muito nivelado, são detalhes, né? Então é só a vantagem que a gente sabe, assim, da força da nossa torcida, assim, que dentro de casa vem junto, sabe pressionar, joga junto com o time, mas é muito pouco, assim, para uma... Em todos os segmentos pode bola do adversário. Então por isso vai jogar do meio campo para trás. Apesar de ter jogado bem e agredindo na marcação, na saída de bola, aquele 0-0 com o Santos, que foi um 0-0 bom, aquele de Itaquera, mas por isso está jogando sempre do meio para trás. Não tem variado nesse aspecto. Chamei até o Carinho de Camalhão 3 semanas atrás, quando ganhou do Santos 2-1, atrasando a marcação, diferente do 0-0 do primeiro encontro com o São Paulo hoje. Mas ele está jogando esperando o adversário. E o São Paulo é um time que não está pronto. O São Paulo tem 3 técnicos no ano, é o segundo jogo do Cuca. O natural é que você tenha problemas de ensaio. O time não está acertado. Claro que não. O São Paulo está escrevendo livro como fazer tudo errado e ainda poder ser campeão. Só que ele vai para Itaquera na mesma situação que foi para o Allianz Parque semana passada. Vou para Itaquera. Em relação à escalação de hoje, tem pelo menos uns 6 jogadores que ficaram de fora, né?
isso ainda piora a situação do São Paulo. Piora que eu digo assim, Sim. é um time ainda em formação com 6, vamos contar rapidinho aqui para ver se é esse o número mesmo. Pato, Tietê, Pablo, Podem entrar no brasileiro. Pablo, Hernani, Lisieiro, Anderson Martins, tem mais um menino que chegou, que a gente não sabe se ele vai ser titular, o Vitor Bueno. Perfeito. Ele não sabe se ele vai ser titular, mas é um desfalque. Em relação ao Brasileirão. Sim, Mas, porque no Paulista não, em relação a time, né, PVC? sim, Em relação ao time que a gente está dizendo. Claro que o Brasileirão ele é um capítulo à parte, porque não pode mais escrever ninguém a partir de um certo momento. Para ela é muito jogador. Ele pode utilizar, que daí vai montar um outro time daqui a pouco. Para você falar que o São Paulo tem um time. Agora, eu acho que o São Paulo vai para Itaquera numa posição, não é de frente para tirador. Não é que o São Paulo não queira nada. Mas a situação é muito parecida com a semifinal da semana passada. Eu nunca venci Itaquera. Eu levei 10 vezes lá. Empatei 3 vezes 7. O não eu já tenho. Se eu empatar 0x0 de novo, o campeonato do 0x0 e levar para os pênaltis, o São Paulo pode ser campeão paulista com 0x0 e 0x0 na semifinal, 0x0 e 0x0 na final. Sem ganhar nenhum clássico. Que aí você vai escancarar. O São Paulo venceu quantos jogos no campeonato? 6. Do campeonato todo. Vou confirmar com a nossa produção. A gente aqui confirma, se eu não estou enganado, são 6 vitórias em todo o campeonato do time do São Paulo. Aí está na decisão, podendo mais uma vez empatar o jogo na segunda partida também, como está. O regulamento é falho, né? Porque a Ponte Preta fez mais pontos que o São Paulo. Foi novo colocado no geral. Isso classificou. Assim, só citei De só a vários Ponte grupos. Preta porque eu estava acompanhando, torcendo pelo Jorginho, pelo Felipe, pelos amigos que lá estão. Mas Que vai fazer a final amanhã no interior contra o Red Bull. exatamente. A Ponte, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar, assim, eu não sou analista no sentido de dizer, claro que o futebol daqui, se você comparar com o que está acontecendo na Premier League, na Liga Espanhola, que a gente vê aqui todo final de semana, no Campeonato Alemão, é outro esporte. Claro, você exporta, mas você não pode se contentar de ter um Campeonato Paulista que de 11 clássicos, 5 são 0x0. Não tem proporção assim. Eu cheguei em 87, estou pesquisando o campeonato até lá atrás. 87 teve 6 0x0. Foi o campeonato que teve mais em clássico. 6 0x0 em clássico. Só que foram 18 clássicos. Então foram 33% de 0x0. Esse aqui tem 45% de clássicos 0x0. Na final do campeonato 0x0. Semifinal 0x0. Hoje a gente estava discutindo, lembra, eu e você, sobre o Palmeiras, o ataque do Palmeiras e do São Paulo, o número de gols que é muito pobre, muito poucos gols que fez o Palmeiras. Eu até pensei, o São Paulo fez menos. Aí no clássico de hoje, menos ainda esses dois. O jogo de hoje foi pior ainda, eu acho. Teve menos. O São Paulo ficou mais, se não me engano, tem 14 gols o ataque. E confirmando o que eu disse aqui, a produção chegou, é exatamente o que eu falei. 6 vitórias. 6 vitórias em todo o campeonato. Pode até ser campeão no próximo domingo, com 6 vitórias durante todo o Eu campeonato. acho que o São Paulo vai numa situação confortável. O São Paulo pode ser campeão paulista semana que vem. Porque o Corinthians vai ter que sair para um jogo que ele, repito, no Campeonato Paulista, em 6 clássicos, ele sempre jogou atrás do meio campo. Sempre com menos posse de bola. O São Paulo vai aqui empatar o jogo. Empatar o jogo, vou para os pênaltis, pode ser campeão. É imprevisível. Mas esse jogo de hoje, assim, eu também acho que foi um jogo para uma decisão de um nível. Assim, não foi muito agradável o jogo. Mas, assim, se a gente está. O PVC comentou sobre o time do Corinthians, né, que espera, com a ausência do Lisieiro, o Cuca, ele ousou mais, né? Ele escolhe jogadores. Assim, tinha o Hernanes, que está voltando, não está 100% ainda, ele manteve no banco. O Nenê também tem uma idade mais avançada, também ficou no banco. Ele trouxe o Everton mais para dentro, né? Para jogar mais pelo meio, junto com o Luan ali, com o próprio Igor, né? O Anthony e também direita, né? e o Felipe, né? O Felipe E o Carneiro, ele opta por um time mais para frente, né? Não deu o resultado que não vê a vitória, mas ele pelo menos assim, se você olhar para o jogo, na minha opinião, é claro, eu acho que o São Paulo procurou ganhar mais o jogo. Sem dúvida. Tudo bem, estava jogando no Morumbi, É o que você espera também, né, Zinho? mas assim, o que me assusta é o seguinte, eu acho que o time do Corinthians, por mais que chegaram muito mais jogadores,
tem um elenco que está mais encaixado, né? Ou se arrumou. O Carille foi dando um jeito. Então, num clássico, numa decisão, mesmo jogando no mando do São Paulo, acho que poderia sair um pouquinho mais para frente. Ele optou por botar o Ramiro pela direita, o Jades pelo meio, o Sornosa foi para o banco, o Pedrinho foi para o banco, um time mais conservador. Aí machucou o Júlio Urso, ele colocou o Richard, outro volante, né? Não que eu seja contra o volante, pelo contrário, até no Jogo Sagrado ele brincou, entrou lá na nossa programação, falou, tira todos os atacantes, tira os volantes, bota só atacante. Eu também acho que o time tem que ter os volantes, mas volantes que saiam mais pro jogo. O Corinthians está exagerando nessa coisa de esperar muito. Uma hora pode tomar um gol, toma 2 gols para depois recuperar, fica mais difícil. Mas para você também jogar de contra-ataque, tem que ter jogador de bom passe. Foi o caso, ele hoje optou pelo Jadson. O Jadson não foi bem. Não foi bem. Foi muito mal. E você tem que ter jogador de velocidade. Tinha só... Ele até falou isso, né? Só tinha o Cleison. E ela não desce. Assim, o São Paulo, esse outro lance, quantas vezes a gente vê ela desviar na defesa, enganar o goleiro e entrar. O São Paulo quis mais o jogo. Foi mais ofensivo. Se fosse para ter um vencedor, seria o São Paulo. Estamos de acordo. Agora, o São Paulo é um time que não está pronto. Eu brinquei até hoje num texto falando, o livro que definiu a ressurreição do Barcelona na década passada foi A Bola Não Entra Por Acaso. São Paulo não pode nem escrever o livro A Bola Também Entra Por Acaso, se for campeão, porque a bola não está entrando. Se o São Paulo for campeão, vai ser campeão 0-0. Pode ganhar em Itaquera pela primeira vez na história, mas não tá entrando. Aí eu acho que a questão do jogo, da final, que ela está aberta, o Corinthians vai ali com 55% de favoritismo, que o Corinthians pode ganhar o jogo, mas o Corinthians jogou em Itaquera nesse ano em clássicos, ele ganhou do São Paulo 2-1, ganhou do Santos 2-1, são os dois, né? Empatou com o Santos 0-0. Empatou com o Santos 0-0, são os 3. Ele não perdeu o clássico em Itaquera, não perdeu o clássico. Mas ele não está conseguindo... Ele só perdeu na semifinal para o Santos. No Pacaembu. No Pacaembu. Mas, o PVC, mas essa sequência, 2 derrotas, né, uma na Copa do Brasil para o Ceará, a derrota na semifinal para o Santos, e esse empate sem performar, sem jogar bem. Sem fazer gol. São 3 jogos sem fazer gol, isso que eu queria dizer. São Paulo também tem jogos sem fazer gol. Tô tentando puxar aqui para um lado, mas tá difícil. Não, no campeonato do 0-0. Assim, claro que a gente pode continuar esperando um grande jogo na semana que vem. Vai ser um jogo imprevisível. Mas quem você acha que sai mais pro jogo? O Corinthians vai ter que sair mais pro jogo. Mas como é que ele sai pro jogo se ele não consegue jogar? Se ele jogou 6 clássicos, todos atrás do meio campo. Por exemplo, se o Júnior Urso não jogar, a teoria é o Ramiro vir pro meio e entrar um cara mais ofensivo. Wagner Love do lado direito. Wagner Love, Pedrinho, a volta do Sornosa, aí já torna um time mais técnico e mais ofensivo. Mas ele vai ter que ter a posse de bola. E o São Paulo pode dizer assim, não, você jogou 6 clássicos até agora sem a bola, pode continuar sem a bola. Pode ficar com a bola agora. Toma a bola pra você. Eu não quero também. E aí vamos encaminhar de novo. Porque pro São Paulo ficou confortável. Como semana passada estava sem peso. Eu fui 7 vezes ao Allianz Parque, perdi todas. Eu vou pela 8ª vez, se eu perder, sempre foi assim. Se eu empatar, vamos ver nos pênaltis. E agora é assim, 10 vezes fui a Itaquera. 10 vezes nunca venci. Se não vencer a 11ª, perdeu 7, empatou 3, né? Se não vencer a 11ª, olha, o jogo de hoje não foi bom e vocês não estão apostando no próximo jogo não tem também. Como, Eu não estou conseguindo jogar discussão. O jogo vai 6, vai ser. Não estamos conseguindo, não é isso? Eu acho que assim, ó. O que eu acho que vai acontecer? O Hernani vai ter jogo pegado no próximo semana? Assim, o ingrediente também de uma final, quando tem assim, os 2 jogos, o primeiro jogo, os times não arriscam muito. Ainda mais com o esquema de jogo que usa o Carille no Corinthians. E o São Paulo tem um ingrediente que é um time montando, formando. Assim mesmo tentou ser mais ousado. Para o segundo jogo, que é o jogo, é o que decide, aí não, aí você, primeiro, vai jogar em casa, com a sua torcida.
já faz aquele ingrediente que a torcida te empurra um pouco mais para frente. Eu fiz a pergunta para o Edmundo, provocando ele, porque eu acho que assim, eu acho que o Carille vai ser mais ousado. Eu acho que ele mexe no time. Eu acho que ele bota... Tem uma... Ah, como que você perguntou? Não sei, Tem até uma botando o adenda. Wagner Love junto com o Gustavo, ou botando Bozelli. Não, Bozelli não. Zinho, ó, Ou o Pedrinho, ou Zinho, o... tem um Wagner adendo, Love. né? O Corinthians joga no meio de semana contra a Chapecoense Copa do Brasil. fora, pela Copa do Brasil. O São Paulo não joga. Ele fica a semana inteira treinando com a possibilidade de recuperar Lisieiro. O Hernani vai estar melhor do que estava hoje, porque mais uma semana de treinamento, e a possibilidade da volta do Pablo. Aí começa a ficar mais encorpado a equipe do São Paulo. Não estou dizendo aqui que um vai ganhar, o outro vai perder, não é isso. Mas Estou melhor dizendo que o desgaste vai ser maior para a equipe do Corinthians pela viagem. Vai com Né? time titular, Vai. Copa do Brasil. Não sei se vão com todos os Opa. titulares, não. Copa do Brasil? Não sei. No primeiro jogo, não. Não sei. Mas eu acho que o Júnior Urso deve ser um cara que não vai. Se saiu machucado, né? Esse não joga. Mas eu acho que assim... Mas se a gente pensar em quem ficou de fora, que pode dar uma boa resposta, ó, Bozelli, o Wagner Love, não jogou. Pedrinho, o Sornossa. Você começa, não estou dizendo que vai com todo. Que a gente já vai com todos os titulares. Deve ir ali com o esboço da defesa e do meio campo para frente deve poupar bastante gente. Olha, vamos aqui com o pessoal que participa com a gente através do Twitter, na enquete que nós abrimos no início do programa, que vai ser o nosso próximo assunto, o jogo Vasco e Flamengo. Então tá aí a pergunta, o Vasco consegue reverter a vantagem do Flamengo? Bianca de Souza Salgueiro, infelizmente não. Time sem raça, sem vontade, a torcida não merece isso. Adriel, tricolor, para mim o Flamengo é muito superior e já está com a mão na taça no Cariocão. O Marcos Filipe, não, Vasco vai perder de novo. Elias Campos, boa noite. Gostaria de perguntar a vocês sobre árbitro. Bom, eu vou perguntar porque eu já falei teu nome. A vocês, o árbitro de vídeo não seria para evitar erros? Hoje o gol do Bruno Henrique, na minha opinião, foi válido, porque o Wesley participou do lance, assim viabilizando o impedimento. Abraços a todos do AUP, obrigado. O Simon vai falar sobre esse assunto já. Tem parcial da enquete aí? Coloca na tela pra gente. O Maracanã lotado, muito difícil do Vasco reverter o jogo. Flamengo com a mão no título, tá dizendo aqui o Alain, da raça rubro-negra. Tá aí, olha, o Vasco consegue reverter a vantagem do Flamengo? 85% dizendo que não. Apenas 15% acreditando numa recuperação do Vasco da Gama no campeonato. Está aqui o Felipe Carneiro dizendo que o Vasco vai vencer. Então nós vamos voltar nesse assunto. Você continua participando da nossa enquete e já o assunto vai ser o jogo no estádio Newton Santos. A vitória do Flamengo por 2-0 no Vasco da Gama. Pessoal, hoje nós vamos fazer diferente a discussão de arbitragem com o Carlos Eugênio Simon. Ok? Ok. O Simon vai dar a última palavra do assunto que vai ser discutido. Qual é o assunto da arbitragem em pauta do clássico do Morumbi, Simon? O VAR. Do VAR? Ok. Lá do finalzinho do jogo? Nós tivemos... Qual que você escolhe? Não, o VAR, dos 4 minutos e 15 segundos que o VAR ficou parado, o tempo dos acréscimos. Lá no final. E a decisão do árbitro em cima do lance do Henrique com o Hudson, né, e o Wagner Love em posição irregular. E aí os acréscimos. O VAR demorou muito para tomar a decisão que deveria ter tomado. Né? Então, bom, tem a imagem aí para colocar para gente? Dessa discussão, então coloca são duas na situações. tela pra gente. A do primeiro tempo, que é um chute do Felipe e que toca na mão do... Esse é o segundo lance, esse é no segundo tempo aos 48 minutos, tá? Uma falta, bola alçada na área, há um puxão da camisa do Henrique no Hudson, mas o Wagner Love está em posição de impedimento. Do Hudson no Henrique, né? Do Hudson no Henrique. Do Hudson no Henrique. O Wagner Love está em posição de impedimento, tá? Aí está o cronômetro já. Esse jogo ficou parado. 4 minutos e 15 segundos, tá?
o Paulo César, o Luiz Flávio Oliveira é o árbitro e o Márcio Henrique de Góes é o VAR. Eu posso fazer uma pergunta em cima disso? Deixa eu concluir isso aí em cima disso aí. Os dois, o VAR e o árbitro central. Então, 4 minutos e 15 segundos. O jogo ficou parado aos 48 minutos, tá? A questão dos acréscimos. Muita gente está falando muita coisa e tal. O árbitro deu 4 minutos de acréscimo. Quando passou os 45, 48, 3 minutos. Aí deu essa parada, ficou 4 e 15. Quando voltou, e até o Cuca falou na entrevista dele, ele deu mais um minuto. Mais um minuto. Corretamente. Quanto Porque já tinha acabado o jogo, aos 45 termina. Quando tem os acréscimos, só acrescentou que ficou parado. Se deu 3 minutos, ficou parado 4 minutos. Faltava 1 minuto para dar os 49. Claro, então foi isso aí que ele deu. Quanto aos Tá acréscimos, certo. ele acertou, não tem problema nenhum. O problema é a demora. Aí estamos de acordo, demora demais. Segundo, ele deveria, o Luiz Flávio, ter ido na beira do campo, olhar no monitor. Todos os dois lances. O primeiro do Ralf, que foi no primeiro tempo, e esse segundo. Se houve o puxão, se não houve, se o Wagner Lopes está impedido ou não está. Ele fica parado conversando com os jogadores. Quando é um lance objetivo só do impedimento, não há necessidade. Mas isso aí tinha o impedimento e um puxão pela camisa, se foi ou não foi. Pô, mas você vê que 4 minutos é tempo pra caramba. Se a gente ficar aqui discutindo esses 4 minutos, o programa não anda. Exato. É muito tempo, não é? Então, no primeiro lance ficou 2 minutos. Eu queria fazer uma 2 minutos e 10 pergunta segundos, e aí ficou 4 nesses 4 minutos. Olhando o lance do Morumbi, olhando o lance do Engenhão, me dá a sensação de que o árbitro de vídeo tem que ser tão bom quanto o árbitro de campo. Porque o lance interpretativo devia ficar só a cargo do árbitro. E lá de cima estão interpretando. Não, mas por isso que o monitor não é, não. O cargo, a responsabilidade do árbitro central, a decisão final, a palavra final é do árbitro central. Por isso que tem um monitor na Vai lá e olha no monitor. Vai lá e olha e decide. Mas ele não foi. Aí é outro problema. Mas a questão da decisão, que para mim é extremamente correta, que está inclusive no protocolo, o VAR decide. O árbitro do campo decide. Quem decide é o árbitro do campo. Por isso que tem o monitor do lado. Só que ele tem que ir lá e olhar. Mas não há necessidade nesse tempo todo. Nós vimos na Copa do Mundo, foi bem menos que esse. Esse problema é que está dificultando. Isso é coisa para 30, 40 segundos. Coisas acontecendo. Mas sabe por que a demora, PVC? Desculpa. Sabe por que a demora? Porque o cara lá de cima, ele mandou parar, mas ele não tem convicção. Então, Mas ele está olhando por um ângulo, por outro, e está parando o jogo. É isso que irritou. Não decide. É isso que irritou a todo mundo. o VAR só existe porque a gente nunca confiou no cara lá de cima. Não fala. É por isso. Não fala. A gente nunca funcionou. Não, eu sempre confiei. Não funcionou o cara. Eu Eu sempre acredito confiei. no cara lá de cima. Mas o cara lá de cima nunca viu. O cara que estava no campo nunca acreditou que o cara lá de cima estava fazendo. Eu estou falando lá de cima porque a gente tem a ideia de que o VAR está numa cabine. Não necessariamente ele pode estar num container Lá embaixo. lá perto dos caminhões. E às vezes dá pane, hein? Desculpa, Deus, eu fiz uma brincadeira. Ó, eu acho que tem algumas coisas erradas. A minha grande discussão é o lance interpretativo, todo mundo já sabe disso. Os jogadores e a torcida no Morumbi estão esperando. Mas ainda, hoje, até agora. hoje, Nós também. hoje aconteceu para mim um flagrante que eu acho que é um escândalo que tem que se tratar para melhorar a situação. Ninguém está falando aqui de acabar com o VAR. O VAR é o melhor amigo do árbitro, como diz o Simon. Eu acredito muito naquela máxima que existia antes da Copa do Mundo, que era mínima interferência com máximo benefício. Não é isso que está havendo. Está havendo máxima interferência com mínimo benefício. Deu tempo, PVC? Deu tempo. 4 minutos. Só para 4 e 15. arredondar. Quando a torcida, esperando o VAR, grita vergonha, é porque não está dando certo. É porque é uma vergonha, né? Não, é porque não está dando certo. Porque não é que não possa haver. Lógico que tem que haver o VAR. Mas se a torcida no estádio, que é onde você vai ter a percepção da justiça, grita vergonha, é porque ela não está entendendo que o sistema está sendo correto. Então, quando a torcida grita vergonha, você tem que se juntar na federação no dia seguinte e falar assim, vem cá, vamos reunir todo mundo aqui para entender o que está dando errado. Para corrigir, não é para acabar, é para corrigir, para Não é o tempo, né? A torcida está por causa do tempo. 4 e 15. 4 minutos e 15. É né? muita E coisa. o árbitro não foi, mas na minha opinião acabou acertando por linhas tortas, ele deu tiro de meta, porque se houve o puxão do Henrique no Hudson, havia o impedimento
do Wagner Love, que ele participa da jogada. Portanto, ele deu um tiro de meta, acabou acertando. E na outra decisão do primeiro tempo, quando o Everton, o Felipe chuta a bola, resvala no braço... resvala no braço do Ralf. Para mim não é lance de penalidade máxima, não é um chute forte e que o jogador, o Ralf, está com o braço junto ao corpo. Mas aí é o lance de interpretação que, de novo, o Luiz Flávio fica esperando, deu 2 minutos e 10 segundos. Ele fica esperando, ele tem que ir lá no monitor olhar. Olha, ele decidir, não é isso? E ele lá decidiu, olha aqui, ó, pegou na mão, mas não foi pênalti, escanteio, vamos jogar bola. Pronto. Ele ficou esperando parado lá. Então, mas é um lance. Já não é uma determinação? Do qual não, é a interpretação. Mas, por exemplo, depois a gente vai ver no Mineirão, o Fred cabeceia, a bola bate ligeiramente na mão dele. Eu escutei você dizer aqui que há uma determinação, que bola na mão do ataque, qualquer bola na mão do ataque, para. Não, a partir do primeiro de jogo. Desculpa. A partir de primeiro de jogo. 4 minutos me deixou tonto aqui. Já tô desse tempo de monta. Rosinho, não te parece que para os jogadores passa muito mais segurança se naquele momento que o jogo está parado e precisa se tomar uma decisão, o árbitro que está no campo apitando o jogo, ele vai até o monitor, volta com a decisão, não passa mais segurança para os jogadores? Sem dúvida, assim, o Simão acabou de falar, a decisão final é dele. Ele está comandando ali todo esse espetáculo. Assim, para ter o seu mínimo possível, vai logo lá, dá uma olhada. Eu acho que assim, esse lance de interpretação, se ele, que está dentro do campo, já interpretou que não foi pênalti, não precisa nem chamar nada, mesmo que o cara fale no ouvido dele. Assim, eu sou a favor do Vasco, vai importantíssimo para esses lances. Eu sou a favor. Então a gente entende também que é o início... Mínima interferência. Edmundo, a gente entende que é o início do VAR e que as coisas vão melhorar. Sim. Mas com relação ao tempo de paralisação, isso não está evoluindo, isso não está avançando. 4 minutos e 15 com o jogo parado é muita coisa. Não, é muito tempo. Eu acho que tem que ser ajustado. É claro que defendemos o VAR, eu também sou extremamente favorável. Eu acho que futebol é justiça e muitas coisas a olho nu tu não consegue perceber determinada infração dentro do campo de jogo. O que acontece? Tu tem o VAR, que é um auxílio que vai te dar. Ele vai sugerir ao árbitro, olha, dá uma olhada nesse lance aí. Então, lance interpretativo ou não, porque muitas vezes o olhar da câmera, são 20 câmeras em campo, e evidentemente que o olho não acompanha essas decisões dentro do campo em frações de segundo. Então tu pode, e aí sim essa decisão inteligente da International VAR, não do VAR decidir. O VAR decide lance objetivo. Ok, está impedido, não precisa olhar. Está tantos metros à frente e pronto. A bola entrou, não entrou? Não precisa. Agora, lance de interpretação tem que ver. A decisão final, a soberania é do árbitro central. Isso para mim tem que prevalecer. Só que tem que ver. E tem que ser mais rápido, mais ágil, porque não dá para ficar nessa demora toda. Tu imagina se tivesse mais 2 ou 3 paralisações de 4 minutos. Não, Então aí começa, mas agora, claro, é evidente que quando a carruagem, as velocidades não estão acertando, vão se ajeitando, né? Os hábitos vão começar a trabalhar melhor com a imagem e tal. Hoje apareceu um melão, uma jaca no caminhão de melancia, que foi o primeiro lance de impedimento interpretativo. Não foi? Que a gente vai falar dele daqui a pouco, lá no Engenhão. Outra coisa, queria mostrar para todos vocês aí, o pessoal que está em casa, a reação do Lugano na rede social. Vocês viram? Tem o tweet aí do Lugano. Ele reclamou que o Soares não mordeu. Olha aqui, ó. Diego Lugano, olha o que ele postou logo depois do jogo. Uma não expulsão no início do jogo. Uma mão que não foi vista na área adversária. Uma tentativa de encontrar um pênalti pelo VAR aos 50 do segundo tempo. Isso tudo diante de 60 mil São Paulinos. Parece que não há limites. Sorte que nossa gana de ser campeão também é ilimitada. O que vocês falam a respeito desse post do Lugano? Sorte que nós temos gente, todo mundo querendo ajudar. Uma sorte desgraçada. Que na Alemanha, na Espanha, na Itália, os caras estão discutindo, brigando, mas estão tentando ajudar. Aqui está todo mundo tentando ajudar também. Eu repito o que eu estou dizendo. Eu acho que tem muita coisa para ajustar, para aperfeiçoar. Eu sou a favor do VAR, como o Simão acabou de dizer. Ninguém é contra o VAR. E só vai acertar se sentar e discutir o que está dando certo e o que está dando errado. Acho que quando a torcida grita vergonha sobre uma decisão do VAR,
urge reunir amanhã de manhã na Federação Paulista. Vem cá, vamos ver o que tá... Mas aí do Lugano é do ponto de vista de prejudicar o time do São Paulo. O Palmeiras está falando isso há um ano. Mas eu estou perguntando se vocês concordam. Não, eu São Paulo não. foi prejudicado. Eu não diria ninguém, tem pessoas que são... Gosto do que fala o Anderson Marques. O melhor futebol é sem VAR. Tem pessoas que não, tem pessoas que não gostam. Eu gosto da discussão pós-futebol. Discussão com o VAR. Não, o VAR tira a discussão? Puta, Não, discussão. Não, nós estamos discutindo o VAR aqui. Não é isso. Tira a discussão do torcedor. Porque o torcedor... Não tira. Tira. Ele tira as dúvidas. Que antigamente tá batendo boca nos botecos. Está tirando ele de gosto. Estão discutindo o VAR. Ele foi pra mídia social. E decisão do VAR também. Claro. Por que não põe o VAR no telão? Pra todo mundo ver. Mais fácil. É online. Põe no telão. O estádio todo vai ver e tem alguém lá dizendo, olha, não foi pênalti porque o Wagner Love está em impedimento. Vai dar confusão. Por quê? Vai dar confusão, porque aí entra aquela questão interpretativa. Preto, não, o seguinte, ó, a questão do... 60 mil São Paulinos não concordam com determinado lance do VAR que o Simon está apitando, vai lá e dá, por exemplo... Não, é que a questão do VAR, nem todo mundo é a favor, tem pessoas que são contra. Essa questão do Edmundo, não, acho que não é. Isso aí era um dos argumentos que antigamente se usava muito. Vai acabar com a polêmica no futebol, não vai ter mais aquele papo do bando boteco, não sei aonde, vai acabar com isso. Nada disso aconteceu. As polêmicas continuam, as discussões continuam. Agora, em cima do Lugano, nós vamos ver o depoimento depois do Melo, do Internacional, do gerente de futebol do Atlético, do Rui Costa. Mas isso aí... o Abel até ganhou, mas eu quero dizer o seguinte, esses depoimentos nós estamos acostumados a ver. Isso é véspera do segundo jogo. Os caras estão pressionando a arbitragem, igual o Grenal, quarta-feira tem Grenal de novo, o cara já está, o Internacional está reclamando muito, para pressionar para quarta. E assim, os outros dirigentes, entendeu? Estão pressionando para ganhar na outra. Isso é muito antigo, isso aí. Isso aí todos nós já vimos esse discurso. Essa pressão faz parte essa também, pressão. né? Mas isso aí não ajuda em nada no debate pro VAR. O debate do VAR é uma coisa. Outra coisa é isso aí das pessoas quererem ganhar no grito, entendeu? Pressionar para o árbitro estar pressionado no próximo jogo. Toma uma aguinha, Simon. Tem uma pergunta para você, não vai dar tempo de você tomar água. Da Simone. Você acha que os árbitros de hoje não estão com medo de apitar por causa do VAR? Pois eles correm, apitam e no final quem valida é o árbitro de vídeo. É o árbitro de vídeo que está validando. É a pergunta da Simone e ela manda aqui para o Carlos Eugênio Simon. A Simone o VAR só valida... Quer que eu repita aqui? Ele não os lances subjetivos. Né? Foi o que eu falei. O VAR valida quando o árbitro não precisa olhar quando for impedimento, quando for uma falta, o árbitro da falta é dentro da área, Essas questões objetivas não precisa olhar lá no monitor ao lado. Caso contrário, questões interpretativas, e a regra ela é basicamente subjetiva, o VAR só dá sugestão ao árbitro no campo para ele olhar no monitor ao lado. Então, quem define sempre esse tipo de jogada é o árbitro central, o árbitro que está no campo. Vamos voltar um ponto aqui. No começo da história do VAR, havia um processo evolutivo ou involutivo no processo do VAR. Quando havia o início da discussão, o projeto da CBF, por exemplo, que era diferente do projeto Internacional Board, era não ter o vídeo no campo. E era ter só o lance que não fosse interpretativo. Embora a gente muitas vezes ache que a CBF está errada em tudo, eu acho que nesse caso a CBF está certa. Eu concordo. Eu acho que era o melhor cenário. Deixa o juiz Mas não foi nesse cenário que foi. Não foi nesse cenário que estava. Não, esse foi aposentado. Se avançou o International Board, avançou para a Copa do Mundo com aquela frase que o mundo gostou agora há pouco. O lema era mínima interferência, máximo benefício. E depois da Copa do Mundo, a recomendação, o texto, avançou para você ter mais alternativas de consultar o VAR. E, para mim, é aí que está dando confusão. É aí que está dando problema. Só para fazer um parêntese a favor do VAR. A Inglaterra teve nas últimas 3 semanas, 2 lances de impedimentos escandalosos. Um no jogo do Manchester United de ontem, um no gol do Aspiricueta 2 semanas atrás, que se tivesse VAR não tinha sido validado. Então o VAR ajudaria, na Inglaterra não tem VAR. Mas
Mas tem polêmica na Itália, tem polêmica na Holanda. Em Portugal, o Benfica fez um manifesto 2 semanas atrás dizendo que o campeonato é uma vergonha, porque decisões na área do Porto a favor são diferentes de decisões na área do Porto contra. Tá uma polêmica louca no campeonato português, que está empatado em cima. Não fiz os resultados de hoje, mas então o Benfica e o Porto empatados no saldo de gols decidindo o campeonato. Então não é só no Brasil que está dando polêmica. Está dando polêmica em muitos lugares. Muitos lances em vários países. Eu acabei rindo aqui quando você estava falando, porque eu pensei que fosse o Edmundo que tivesse mandado aqui o tweet, mas não foi o Edmundo, foi o Juscelino. Ele falou assim, em vez de se chamar VAR, deveria se chamar VAG, com J no final. Vou atrapalhar o jogo. É assim que você está pensando, né, Edmundo? Mas é o que eles estão fazendo. Porque o agarra-agarra dentro da área sempre existiu. Não sou a favor, não, tá? Do agarra-agarra dentro da área, não. Mas deixa o cara que está lá embaixo ver. Se o cara que está lá embaixo viu, aí tira a dúvida com o árbitro de vídeo. Mas, porque senão o cara lá de cima está apitando o jogo. O lance passou despercebido. Tá entendendo o que eu quero dizer, não? Tem lance que passa despercebido. Eu não concordo. Tá bom, você pode concordar ou não, mas é só o que eu acho, que eu penso. Não, tudo bem. Vê se você me entende. O cara de lá de baixo viu, ele viu. Aí é o cara lá de cima, fazendo uma alusão do lado de baixo com o lado de cima. O lado de baixo é o árbitro. Cabine do VAR lá em cima. O VAR lá em cima. O cara lá de baixo viu, marcou, aí tira a dúvida se está correto ou não. Agora está acontecendo ao contrário. A bola passa por cima da área, num cruzamento, num escanteio, e lá de cima avisa, para aí que teve uma interferência, que tem alguma coisa errada. Por isso que fica 4 minutos e pouco. Entende o que eu quero dizer? Porque se fosse a decisão do árbitro lá de baixo, segue o jogo. Segue o jogo. É o que você falou, mínima interferência, máxima eficiência. É isso que tem que ser. Só que aqui no Brasil, as pessoas são muito vaidosas, no modo geral. Então o cara também quer mostrar serviço, o cara lá de cima. E vai parando o jogo. Cara, é isso que eu tô achando. Hoje eu estava vendo o jogo do Vasco e do Flamengo. O narrador foi muito feliz. Ele narrou o gol, narrou até o final. Depois ele explicou, eu só narrei o gol, agora nós vamos ver o VAR. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, senão eu perco a narração do gol. Então está interferindo. Daqui 10 anos eu não mostrar os gols. Está interferindo no andamento do jogo. É só isso que eu não quero. Mas só que eu sabe que é de qualquer lance. Não, mas estava analisando. Mas está 24, tá 90 minutos. Está acabando com esse gol. Não, mas está acabando com o grito de gol. Não, mas Edmundo, acontece que na parte que eu discordo é a seguinte: se o árbitro lá do campo não viu o puxão da camisa dentro da área, é obrigação do VAR da sugestão para o árbitro ver. Muitas vezes tu não vê. Claro, no lance claro, no lance capital, decisivo. Sim, eu não sou. No lance do Engenhão com o PV.